Graça e paz, amados. Sempre bom voltar à casa do Senhor e poder, de uma forma, contribuir para aquilo que o Senhor tem nessa terra. Amém? Quero te convidar a abrir um texto que se encontra lá no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, no capítulo 18, e nós vamos ler do versículo 18 ao 22. Amém? Mateus, capítulo 18, versículo 18 ao 22. Diz da seguinte forma: com toda a certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Uma vez mais vos asseguro que se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porquanto, onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará contra mim e eu terei que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Amém. Pai, como sempre colocamos aqui, Senhor, tudo está diante das tuas mãos, Senhor. A instrução desse culto, Senhor, tu sabes, ó soberano Pai, que tudo o que ocorre aqui, Senhor, não é para mim. E ó Pai, que cada dia eu diminua, para que teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, que a lembrança não seja de mim, mas seja a lembrança da tua palavra, que é verdadeira e viva, para transformar histórias, ó Pai. Por isso, ó Pai, direciona a minha mente. Eu, Pai, coloco a minha mente, o meu coração, o meu espírito, a minha alma, cativos de Ti ainda mais nesta hora, ó Pai, para que Tu tenha toda a liberdade do Espírito, para falar com Teu povo amado, Senhor. E ó Pai, nós colocamos nesta ocasião diante de Tuas mãos, crendo que tudo ocorrerá conforme o Teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Obrigado, irmã, que trouxe a água. Creio que é um texto conhecido da grande parte dos irmãos. E é interessante que Jesus ele vai começar dizendo: olha, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Ou seja, Deus está começando a conversa já com um princípio espiritual que move o sobrenatural. Pastor, eu já sei como é que é isso. Isso aí é o seguinte, pastor, a gente está lá na igreja e começa a ver uma coisinha diferente e a gente já solta um tá amarrado. Não, amados, é muito mais que isso. É muito mais do que um tá amarrado, tá desamarrado. E muito mais do que a imaginação de, puxa, ligado. Como é que é isso? Eu clico uma tomada aqui embaixo, ligo outra lá no céu. Amados, a Bíblia nos ensina que todo aquele que serve o Senhor, ele recebe dos céus poder, principalmente no falar. Pastor, da onde vem isso? Onde é que está na Bíblia? O próprio Deus nos deixou isto demonstrado. Como?
Faça um raciocínio comigo. Vamos voltar lá na base. Deus vai criar o mundo, certo? Se eu falar para você, Deus não teria a capacidade de criar o mundo simplesmente com os seus lábios fechados? Teria poder para isso. Só que a escolha de Deus foi falar, verbalizar aquilo que estava no coração dele para que fosse gerado no meio, para que então se tornasse realidade. O que Deus estava fazendo ali? Nada mais do que o que acabamos de ler. Tudo que ligardes do céu à terra, ou tudo que ligar da terra ao céu, será ligado. É por isso que eu sempre digo às pessoas: olha, toma cuidado com o que você fala. Ah, pastor, mas isso não é misticismo? Não, isso é bíblico. Misticismo é ficar jogando carta de tarô, ficar jogando búzios, isso é misticismo. Mas o poder da palavra, ele é bíblico. E pastor, e aí pastor, isso eu já sei. Muitas vezes nós já ouvimos falar, nós até acreditamos nisso, mas nós não fazemos uso, ou pior ainda, fazemos uso errado. Por exemplo, é muito comum às vezes uma pessoa no momento às vezes de um nervosismo, no momento às vezes de uma ansiedade, no momento às vezes que uma criança, o seu filho, começa a fazer algumas atitudes e o pai chama a atenção e o filho não se endireita, e se o pai não percebe, ele lança uma frase lá: ei menino, tu não tem jeito mesmo, ei, se você não mudar, não vai dar nada. E o pai que fala isso, ele não tem a dimensão de onde ele está lançando o seu filho. Eu não estou dizendo que a criança estava certa, eu não estou dizendo que a criança não mereça uma repreensão, mas até para repreender, até para exortar, seja numa igreja, seja como um pai terreno, seja como um pai espiritual, com uma mãe, ou até mesmo para liberar coisas a nosso respeito, a Bíblia é muito clara. Toma cuidado com o que você expressa, porque o que você expressa é aquilo que será em sua vida. Pastor, prova isso. Amados, por que você acha que Deus dá, antes de tudo, sonhos aos homens? Porque o sonho é o primeiro lugar onde é gerado aquilo que Deus quer. Mas depois dos sonhos, o que José vai fazer? Ele vai contar, ele vai falar, ele vai liberar no mundo espiritual, na esfera espiritual, tudo aquilo. Por quê, pastor? Porque é uma palavra bíblica onde Deus diz que nós podemos ligar e desligar do céu. E se Deus colocou na palavra, amados, não é para duvidar. Lembro-me de uma história de um irmão, e ele lá adquiriu uma determinada moto, e ele era simplesmente apaixonado por aquela moto que ele demorou para conquistar. Essas motos, tudo cheia de 9 horas aí, que custa o preço de um carro. Tudo bem, questão de gosto. Quanto a isso, maravilha, seja feliz. Mas uma vez ele conversando num grupo, as pessoas falaram: puxa, você gosta de moto mesmo, né? E principalmente dessa moto, porque das motos que você tem, essa é o que você tem o mais xodó. Daí ele falou assim: eu gosto tanto dessa moto, que eu só vou deixar
de andar nela se um dia eu tiver numa cadeira de rodas? Vocês já sabem o final da história, né? Passado um tempo, esse jovem sofre um acidente, um carro fecha a moto e prensa uma das pernas, e esse homem agora vai para a cadeira de rodas. Isso acontece, pastor? Ele liberou. Ele liberou. Pastor, mas e aí? Nós não temos a cobertura do Senhor? Temos. Mas às vezes a gente faz uma palavra, lança uma palavra errada, mas esquece de lançar a palavra de bênção. Às vezes eu vejo dentro da própria igreja, se não vigiamos, nós mesmos lançamos palavras. Quantas vezes quando nós vamos falar com alguém e dizemos assim: olha, puxa vida, eu gostaria de te ver pregando, eu gostaria de te ver, olha, você tem uma voz que Deus quer usar. Eu nunca vou pregar, eu sou isso, eu sou aquilo, eu nunca consegui, eu tenho timidez, eu tenho isso. E é muito habitual nós usarmos dessas expressões e até entendemos que é um tipo de humildade. Não, veja, eu estou reconhecendo meus limites. Mas muitas vezes, se não tomamos cuidado, o que nós estamos fazendo é o quê? Lançando cargas espirituais e muitas vezes sobre nós mesmos. E aí, eu quero fazer um destaque que pode estar passando na cabeça dos amados irmãos o seguinte: mas pastor, espera aí, vou pegar um exemplo. Quando Jesus encontra Pedro, e Jesus começa a dizer ali que ele vai, ser crucificado, que ele vai para a morte, e Pedro repreende Jesus. O que Jesus faz? Repreende Satanás na vida de Pedro. Então espera aí, pastor. Jesus então estava lançando uma palavra que não era boa? Não, amado, presta atenção. Uma coisa é, se você, pelo discernimento de espírito, pela unção do Espírito Santo, trazer uma palavra de correção, trazer uma palavra de ordem, trazer uma palavra de entendimento. E outra coisa é, de bobeira, a gente chegar lá e começar a lançar maldições. Hoje a sociedade parece que está começando a aprender um pouco mais isso. Mas pergunta para os mais velhos aí, para aqueles que já entraram no 60 para frente, quando eles eram criança, dependendo da casa, como era a conversa? Às vezes num nervosismo do pai, o pai virava para a criança e falava: eu achei você na lata de lixo. Você é a ovelha negra da família. Você me dá tanta dor de cabeça que você vai casar com uma mulher que vai te ensinar. Ah, você não ouve seu pai? Você vai ver o marido que você vai ter. Vai te tratar no chicote. O que esse pai, ou essa pessoa, ou quem quer que seja, está liberando? Palavras de maldições. E pior ainda, a Bíblia não diz assim, vos asseguro que as palavras de bênção que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. Ele vai dizer o seguinte: vos asseguro que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado no céu. E que tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. Então Deus está trabalhando dentro de nós e para trazer uma reflexão, para que nós possamos entender aonde nós estamos levando.
a nossa vida. E amados, às vezes essas coisas acontecem de uma maneira que às vezes não nos damos conta. Às vezes num momento de brincadeira, num momento ali nós lançamos uma palavra, liberamos uma palavra, e ela está ligada. Então Deus começa a trabalhar dentro de nós, que nós como cristãos, nós temos que começar a entender a profundidade do mundo espiritual. Ontem estávamos dando aula na escola bíblica e entrou num determinado assunto e eu falei: amados, por que você acha que Deus manda que você ore pelos alimentos? Por que você acha que Deus ensina que a gente deve orar em todas as ocasiões? O que ocorre se eu como um alimento que eu não orei? E se porventura aquele alimento foi gerado debaixo de uma palavra de maldição? Deus vai me guardar? Em regra, sim. Mas sabe o que você está dizendo para o mundo espiritual? A minha escolha foi comer sem apresentar diante de Deus. Nós pegamos roupas, nós pegamos coisas, compramos TVs, enfiamos dentro de casa e não consagramos, apresentamos, simplesmente colocamos lá. E a Bíblia está dizendo: o que ligar será ligado, o que desligar será desligado. E muitas vezes, até conexões de alma. Às vezes um jovem, uma jovem teve um namoro que de certa forma causou uma marca. E quantas jovens ou jovens eu já vi com a seguinte frase: mas o primeiro namoro a gente nunca esquece. Bom, se você casou com o primeiro namorado ou com a primeira namorada, não esqueça mesmo. Você está casado com a pessoa. Mas me é estranho quando, de repente, infelizmente isso pode acontecer, um relacionamento não dá certo e você vai casar de repente com uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. E veja bem, não estou estimulando a namorar várias vezes, né? Só frisando. Mas estou dizendo que às vezes a pessoa está aqui, mas conectada lá. Às vezes a pessoa está casada e no primeiro confronto, no primeiro desentendimento com o marido, com a esposa, para criar mais embaraço, para jogar mais uma brasa, ainda diz: olha, você faz isso comigo, a fulana X que namorei não fazia. O namorado X que eu namorei me dava presentes. Que conexão que você está fazendo? Quem que você está chamando? O seu passado? Então, amados, muitas vezes nós começamos a colher certos frutos e nós começamos a questionar Deus, dizendo: Deus, eu estou lá na igreja, eu estou me dedicando, eu estou me empenhando, mas Deus, o que está faltando para chegar naquele lugar? Deus, o que está acontecendo que parece que eu estou caminhando e de repente no caminho surge uma trava? E às vezes é uma pessoa que às vezes lançou algo contra nós, pode ser, mas em geral é a nossa própria boca lançando maldições, porque nós estamos mal acostumados muitas vezes. Nós estamos muitas vezes em nossa casa, às vezes uma casa própria, mas nós não olhamos para que a casa é nossa, que Deus nos deu o benefício de ter uma casa, mas nós olhamos e dizemos assim: pô, não aguento mais, que casa pequena, não aguento mais esse bairro, não aguento mais essa vizinhança, tudo ruim, tudo péssimo.
Estou trazendo conexões erradas, né? E talvez dentro do seu coração, enquanto nós estamos falando, você está dizendo: pastor, para de falar que já me pegou em 3, 4 situações aí. Mas é importante a gente falar, porque talvez a gente pratique certas coisas sem perceber. Quando nós olhamos para o passado e vemos, por exemplo, Jacó amava José, e José realmente era um filho especial, mas ele cometeu um erro ali. Ele deixou claro diante dos outros que ele olhava José de forma diferente. Ele conectou no mundo espiritual o seguinte: eu amo a todos, mas este aqui, para mim, é o melhor. Este aqui é o que eu amo mais. Ah, pastor, mas ele está falando uma coisa boa. Mas e a mensagem oculta por detrás disso? E se eu inverter essa frase? Se aquele é o que ele mais ama, os outros irmãos são os que menos ama. Se aquele filho é o que ele mais tem apego, cuidado, os outros irmãos é o que mais são rejeitados. E não precisa nem dizer que os irmãos olham para José como se José fosse o foco da maldição. Agora veja bem, talvez você esteja falando: pastor, mas veja, a Bíblia está dizendo assim: o que ligardes na terra, e tudo o que desligar. Amado, por que a Bíblia usa 2 termos que parecem até contraditórios? Por que a Bíblia diz que às vezes temos que ligar e às vezes desligar? E daí, amados, nós vamos num texto muito interessante que vai dizer em Eclesiastes 3 o seguinte. Olha só essa frase: tudo tem seu tempo determinado. E aí, meu camarada, vem uma outra dica espiritual. Além de ligar e desligar, existe um tempo aprazível de Deus, que nós chamamos de tempo Kairos, para que Deus trabalhe com determinado aspecto. Nós já falamos aqui, pastor, qual é o tempo de Deus? É o tempo da paz? É o tempo da guerra? O tempo de Deus é o tempo que Ele quer que seja. Se nós andamos fora da estação de Deus, você pode querer até andar na primavera, mas a sua vida vai ser um inverno. Não estou lançando nada, veja. Ok? O que eu quero dizer é que a Bíblia é clara: desligar e ligar, e tudo tem seu tempo determinado. Se tem seu tempo determinado, a Bíblia está dizendo que tem um tempo para começar e um tempo para se findar. E amados, em nome de Jesus, eu não sou diferente de vocês. Eu confesso que em fevereiro de 2024, quando eu perdi meu pai, eu entrei numa desconexão, porque eu convivia com ele constantemente, a gente tinha um amizadão, e eu comecei a ver que eu comecei a entrar numa depressão. E daí, minha irmã, que tem um chamado profético na vida dela, já tinha passado alguns meses, ela vira e fala assim: olha, preciso falar contigo. Falei: fala. Eu sonhei essa noite com você.
Falei, é? E com o pai? Falei, é? E o que foi? Eu sonhei que nós estávamos no velório dele, e nós vimos o caixão dele, e do lado do caixão dele nós vimos o seu caixão. E daí você pode dizer para mim, mas pastor, qual é a interpretação disso? O senhor também está indo para o outro lado? Não. Deus estava chamando a minha atenção, que por mais que eu amasse meu pai e desejasse que ele estivesse aqui comigo, da gente ter uma relação de amizade, uma relação de conversa muito boa e tudo de bom, Deus tinha levado ele. E por causa de eu não estar trabalhando aquilo dentro de mim, por causa de eu ainda estar conectado de uma forma, sem querer entender que ele tinha partido, eu estava entrando num quadro depressivo e que, se eu não vigiasse, poderia talvez derrubar o meu ministério, aquilo que Deus tem na minha vida, ou talvez até me levar à morte. Mas pastor, um amor a um pai não é importante? Um amor ao pai não é algo de bom? Sim, é ótimo. Mas eu esqueci, por mais que a gente ame certas circunstâncias, e principalmente certas pessoas, se não for mais o tempo de Deus para aquela situação, é melhor nós nos desligarmos, porque senão vamos sofrer. E quando eu digo desligar, não é que eu estou dizendo que de vez em quando eu não lembro do meu pai. Claro que eu lembro. Eu pego as fotos dele, eu vejo, mas eu escolhi para a minha vida e pedi para Deus, eu falei, Deus, tira essa dor de mim, porque senão eu não consigo caminhar, e a tendência é que eu vá para a morte junto. Agora veja, eu estou contando um exemplo de um pai, mas talvez hajam pessoas aqui que passaram por outros tipos de morte, por outros tipos de situação. Pastor, eu perdi uma mãe. Pastor, eu perdi um irmão. Ou mais difícil ainda, pastor, eu perdi um filho. E todo mundo sabe o que é esse tipo de dor. Imagina o que seja esse tipo de dor. E o lugar onde essa pessoa entra, quando ela ama uma pessoa ou um momento. Mas se Deus disser, é um momento de desligar, desligue. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas em nossa vida não estão indo bem. Não é porque a gente não está fazendo as coisas de Deus. Talvez você olhe e você diga assim, pastor, olha, eu sou dizimista, pastor, eu leio a Bíblia, pastor, eu oro, eu vou nos cultos, eu participo do louvor, eu participo do ensino. Pode ser que você faça muita coisa para Deus e tudo isso seja realmente que Deus olhe e diga, puxa, que bênção. Mas se no meio dessa conversa tiver algo que deveria ser desligado e não foi, é problema. Quando eu aconselho jovens, por exemplo, que terminam um relacionamento de namoro, às vezes o jovem quer suprir a falta daquele namoro, começando logo um outro. E eu falo, não faça isso, sabe por quê? Vai dar problema. Você ainda não desconectou sua alma daquele primeiro relacionamento e já quer conectar no outro. Então primeiro é necessário haver a cura, primeiro é necessário haver o desligar, para depois voltar a se ligar, porque a Bíblia é clara, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas talvez hoje você esteja aqui dizendo, pastor, a minha situação não foi bem essa, mas pastor, eu fui vítima de muitas palavras, de muitos gestos, de muita rejeição, de muitos problemas. E a verdade é que às vezes a rejeição foi tão violenta dentro de nós. Às vezes a rejeição de um pai, a rejeição de uma mãe, às vezes a rejeição de um esposo, de uma esposa, de um filho. Às vezes a rejeição de colegas de escola, que sem a gente perceber, a gente continua caminhando e dizendo, eu sou forte, mas não desconectamos aquilo dentro de nós.
Não pedimos para Deus: Deus, olha, eu estou com dificuldade. Mas Senhor, desconecta isso de dentro de mim. Como é que será que pensaríamos se chegássemos no céu hoje e de repente Deus está mostrando todo mundo lá, conversando, papapá, e você encontra o cara que te rejeitou, ou que te fez mal, ou que, como diz o dito popular hoje em dia, te praticava bullying. Ah, mas pastor, lá no céu nós somos uma nova vida, verdade, mas às vezes eu gosto de fazer essa reflexão que se Deus ainda conservasse a gente da forma como nós estamos aqui, como seria esse encontro? Você já pensou que Urias foi salvo por Deus? E Davi também? Sim, eu fico imaginando a cena de Urias encontrando Davi. Tudo bem, Davi? Então, né, fui um soldado fiel. Daí você, na hora que eu estava na guerra, aproveitou e se deitou com a minha mulher. E daí, quando viu que a minha mulher estava grávida, tentou me enganar e pedir para que eu fosse deitar com ela, para quem sabe eu acreditasse que o filho era meu. Quando você viu que eu não fui e fiz isso, Davi, você chegou e botou eu na frente da tropa para morrer, e eu morri. Eu fico imaginando essas conversas. Como é que elas seriam se chegasse do céu Deus não tivesse transformado os nossos corações? Mas que bom quando nós olhamos às vezes para as nossas histórias, os nossos passados, e por mais doloridos que eles possam ter sido, nós conseguimos pedir para Deus e dizendo: Deus, eu escolho desligar. Eu escolho me desligar dessa dor. Me desligar dessa situação que tão mal me fez. E sabe o que acontece? Quando nós não nos desligamos de algo que nos feriu, nossas mãos ainda estão ligadas àquele algo que nos feriu. Às vezes não sobra mão para ligar em algo que vai nos curar. Quando nós estamos com o nosso pensamento atrelado no que fizeram conosco, nas injustiças que fizeram conosco, e meu amado, deixa eu te contar um segredinho espiritual. Você que é escolhido de Deus, quando você resolveu botar o pezinho lá dentro da barriga da sua mãe, o mundo espiritual já bateu o olho, ó, tá me cheirando que esse aí é do outro time. E sabe como Satanás é mencionado na Bíblia? Ele é mencionado como a serpente, a cobra. E eu acho interessante essa visão, porque o alimento melhor para a serpente ou para a cobra, sabe o que ela primeiro procura? Os ovos no ninho. Depois dos ovos, ela procura os pintinhos, os pequenos franguinhos. E se ela não conseguir matar, daí ela procura já o animal adulto. O que eu quero dizer com isso? Se coloque no lugar. Satanás olha e diz assim: que cheiro de que essa pessoa um dia vai ser da tropa de Deus. Vou tentar ou matar ou causar sequelas de forma que seja um soldado inútil. E não pense que você está sozinho nessa parada. Se nós marcarmos um dia aqui com os pastores, com os líderes da casa e falar: conta um pouco da sua história, você pode ter certeza que aquela história que Jesus falou, que ele passou por todas as dores, sentiu na pele todas as dores, talvez a gente não tenha sentido como Jesus sentiu, porque Jesus foi
o único naquele patamar, mas tenha certeza que há muitas histórias de dores. E talvez você muitas vezes se pegue dizendo assim para Deus: mas Deus, por que foi necessário isso? Por que aquela injustiça comigo? Quando era pequeno, eu, além de ser um pouco introvertido, eu era meio, que o pessoal diz aí, meio de nerd. E você já viu o nerd? O nerd, ele não se adequa à estrutura. Eu gostava de andar com as crianças mais velhas. Eu tinha 2, 3 anos, queria andar com a de 6, 7. Só que o meu ambiente era de criança de 2, 3. E daí eu falava coisas que elas não entendiam. E elas falavam coisas que eu não estava com a cabeça naquilo. Pergunta como que era a história. Eu conto na mão o número de amigos que eu tive em todo esse trilhar. Daí você vai dizer: pastor, por que o senhor está falando isso? Porque você acha que situações que eu vivi, como por exemplo, ter uma sala inteira convidada para a festa e eu não, era agradável para uma criança? Eu cheguei a presenciar situações assim. A criança vinha com um monte de calhamaço assim, de convitinho, como era da época. Um para você, um para você. Quando chegou em mim, ela pulou e deu para o próximo. E a minha cabeça é muito de raciocinar e ficar pensando em cima, é a maneira como Deus trabalha comigo. E às vezes me dava, quando eu ainda não estava conhecendo Jesus, me dava aquele momento assim, dia de viver o passado. E daí eu ficava mastigando: mas aquela situação, aquela outra. E o quanto essas coisas castigaram a minha vida, enquanto eu não aprendi a escolher desligar. Mas pastor, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Durante o ministério que Deus tem na minha vida, uma das coisas que Deus mais me usou é no ministério de aconselhamento e cura. Sabe por quê? Porque a maioria dos casos que senta na cadeira para conversar comigo, e a pessoa começa a puxar: pastor, o senhor não sabe? Eu falo: sei sim. Sei sim. Eu contei um caso entre muitos. O senhor não passou por isso, não passou por aquilo? Passei sim, eu tive síndrome do pânico por 4 anos, antes de me tornar pastor. O que eu quero dizer é que nós somos humanos igual. Não existe super-heróis. Não existe ninguém que diga assim: eu não passo por uma dor, ou já não passei por uma dor. E eu quero que você entenda que certas dores, sim, nós escolhemos passar por causa de atitudes. Mas sabe aquela dor que às vezes você olha assim e você fala: puxa, o céu está sendo injusto comigo. Puxa Deus, o que eu fiz para merecer isso? Tenha certeza de uma resposta. Um dia essa experiência será usada para você curar vidas, transformar histórias. E sabe você que diz assim: Deus me usa muito, Deus me usa em todos os lugares, com todas as pessoas. Ele vai te usar. Mas sabe aquela coisa? Aquilo que ligar será ligado. E sabe como Ele te faz sábio? Como Ele te faz alguém experiente em vida? Primeiro pela graça dEle, pelos dons do Espírito. Mas em segundo lugar, com vivências. Como sentar numa mesa. Vocês talvez não saibam disso, mas muitas vezes como líderes a gente recebe pessoas de tudo quanto é história, de tudo quanto é dores. E como sentar numa mesa onde uma pessoa vira para nós e diz assim: pastor, quando eu tinha 4 anos eu fui violentada por um tio. Como falar que aquele que devia amar, aquele que devia ser próximo, não amou? Mas a verdade é que mesmo nessas dores grandes, mesmo em sentimentos de frustrações, nós temos que escolher uma medida
Eu me desligo daquilo que me fez mal. Eu me desligo daquilo que foi dor dentro de mim, para me conectar àquilo que Deus fala sobre mim. Você imagina que esse garoto que eu contei, que no caso sou eu, por causa dessa situação de ser meio diferentão, eu não sei se eu ainda sou, mas se for, está valendo também. Cresce, e daí qual é a tendência da pessoa que era diferentona? Daí ele entra numa pira, e daí ele quer agradar todo mundo. E no agradar todo mundo ele não sabe dizer não. E daí ele entra numa cadeia, porque ele começa a agradar a homens, e para não desagradar a homem, por vezes desagrada a Deus. Então, meus amados, quando Deus vem falar a respeito, é como se nesse culto Deus estivesse falando: olha, tudo vai bem, tudo está muito bem, como foi falado aqui, que os cultos têm sido maravilhosos, mas que Deus às vezes quer nos colocar em dimensões ainda maiores, em lugares espirituais ainda maiores, mas que talvez existam amarras, laços, não só que o inimigo jogou sobre nós, mas que às vezes nós nos agarramos a eles. Não, essa pessoa não perdoa de jeito nenhum. Se a pessoa passar no meu caminho, eu atravesso. Eu não confio mais em líderes, porque fui muito traumatizado com líderes. E talvez às vezes a gente se sinta até curado em alguma ocasião, mas às vezes basta aparecer alguma coisa próximo daquilo, e que parece que incendiaram de novo a situação, e nos volta à mente toda a história. E pessoas que às vezes estão casadas, e quantas vezes tem um pequeno detalhe no relacionamento, começam já a soltar toda a barca das amarras, viu? No dia 7 de abril de 1982, naquela tarde que você falou, naquele dia você não me comprou presente de Dia das Mães, você não comprou isso, você não fez aquilo, você não abriu a porta do carro, olha lá como o marido da outra trata ela. Opa, cuidado com o que você está ligando, hein? Não faça comparações. Que o inimigo está dizendo: então você acha o outro melhor? Então vou te dar uma ajudinha. Então, amados, o quão precioso é essa palavra que diz: tudo que ligares será ligado. Esses dias eu vi esses vídeos aí de YouTube da vida. E o menino é crente, hoje tem uns 20 e poucos anos. Mas qual é a história? A história é que aquele menino, ele foi convidado para ser, como é que chama? Tem a daminha e tem o pajem. E ele tem o vídeo ainda postado do casamento, isso há 20 anos atrás. E ele vira para a menininha e ele diz: você vai ser minha esposa. A menininha: não, você vai ser minha esposa. Passou-se 20 anos. Com quem ele entrou no altar? Com a daminha, a qual ele foi o pajem. Eu falei: nossa, que poder de conexão. Uma criança não suspeita, uma criança não tem dúvida naquilo que Deus fala. E Deus diz: olha, que o nosso coração tem que ser como de uma criança. Eu conto ainda um outro fato que aconteceu aproximadamente um século atrás. Ali na região do Alasca, eu contei ontem na sala de aula, há uma história verídica que diz o seguinte: as crianças no Alasca muitas vezes saem para andar e brincar naqueles lagos congelados. E quando duas crianças estavam brincando ali, o lago fratura num ponto mais frágil e uma das crianças cai e logo forma a camada de gelo.
E aquele outro menino, talvez dos seus 5, 6 anos de idade, começa a bater, socar para quebrar o gelo, e de tanta insistência aquele gelo quebra. E ele consegue retirar o amiguinho do gelo. Só que essa notícia se espalha por toda a região. E eles dizem: como é que a gente explica isso? As camadas de gelo eram grossas, tão grandes. Como é que explica que uma criança conseguiu abrir? Já sei, naquela época Albert Einstein era vivo. Eles falam: vamos no físico dos físicos, ele vai nos explicar. Albert Einstein, você soube do caso tal? Sim. Agora, Albert Einstein, explica para mim, o que foi com que aquela criança conseguiu quebrar, às vezes, um gelo que um adulto não quebra? Foi o ângulo que ela bateu? Foi a intensidade que ela bateu? Foi a forma como ela fez? E estavam esperando uma resposta física, mas Albert Einstein deu uma resposta que eu digo que é até bíblica. E ele disse: ela conseguiu, porque não tinha um adulto do lado que dissesse que ela não conseguiria. Sabe, às vezes o nosso coração tem que ser de uma criança, quando nós lemos a palavra de Deus, e Deus diz: o que ligardes será ligado, e o que desligardes será desligado. Nós não precisamos viver a nossa vida em dores do passado, em situações, em traumas, em fatos que prendem o nosso presente e até o nosso futuro. Enquanto nós puxamos a corda vai até um ponto, mas nós temos que ousar estourar a corda e dizer: eu não quero mais essa corda conectada no passado, eu quero desligar as histórias que me fazem mal. Não importa o quão mal fizeram para nós, não importa o quão dolorido. E se você diz: pastor, eu não consigo fazer isso sozinho, nós da casa estamos aqui para sermos um com você, para lutarmos com você. E veja o quanto eu me exponho aqui, contando fatos da minha própria vida, para que você saiba que mesmo sendo pastor hoje, eu também tive dores, e eu sou comum como qualquer outro. Para que você possa entender que da mesma forma como Deus me curou, como Deus desligou coisas em mim que me faziam mal, Ele quer desligar coisas em sua vida. Até mesmo crenças que limitam a sua vida. Eu nunca vou conseguir pregar. Quem te falou isso? Eu vou ficar solteirona porque cheguei nos 30 e não casei ainda. Quem falou isso? Onde é que está isso na Bíblia? Onde é que está? Aos 23, aos 27 casa. Se a mulher não casar, ficou para titia. Onde é que está isso? Eu nunca vou conseguir, tocar um louvor porque a minha voz. Onde é que está isso? Se Deus chamar você para fazer isso, é Ele que capacita. Às vezes é o passo de fé. Eu falei, eu era tímido. Se tem um lugar que eu nunca imaginei pisar, era num púlpito. E você pode tirar a prova. Quando o pastor está ali, não está pregando, não está sentadinho ali no cantinho, na minha. Eu nunca fui um cara assim, galera, cheguei. Não fui. E não sou. E se fizer, vai soar falso. Né? Vocês já viram o pastor Batelli? Talvez outros tenham essa facilidade, mas o pastor Batelli chegar aqui: galerinha. Você vai falar: o cara embirutou. Mas mesmo nesse meu jeito de ser, quando falaram: olha, você ministra? Ministro. Vai com a perna bambeando. Mas não deixa as limitações te parar. Corta as conexões que te param e se liga às conexões que te puxam para frente. Qual é a tua dor? Qual é a história que limita a tua história? Por causa do tempo, vamos meio que já parando por aqui, mas eu quero fazer essa reflexão. Eu gostei aqui de domingo, pastor?
Foi domingo agora ou foi o outro? Quando que aquelas crianças estiveram aqui? No dia... Eu falei, pô, gostei daqueles 2 garotos. Eles pegaram e vieram. Coisa que às vezes se você fala para um adulto, você pode dar uma palavrinha de entrada. Não, pastor, de jeito nenhum. Pastor, me coloque em qualquer coisa, menos lá na frente. Ouse. Nós não escolhemos coisas para agradar homens. Quando um pastor sente da direção de te chamar para alguma coisa, ele antes vai orar. E se Deus confirmou no coração desses líderes, e ele diz, olha, ouse pregar, é porque Deus está dizendo, ouse pregar, ouse se desligar daquilo que disseram que você não teria capacidade de falar, de cantar, de ministrar, de adorar. Ouse. Sabe Moisés, quando ele chega ali no meio da água, você acha que Deus chegou e já deixou o mar aberto? Não. Você imagina vindo lá de trás, os perseguidores, Faraózinho e suas tropas, eles dão de cara com o mar. Ele só tem um cajado na mão, um garotão de 80 anos. Talvez ele olhasse e falasse, puxa vida, eu tenho 80 anos, e se tiver que correr eu estou frito. Mas ele falou, Deus mandou? Põe o cajado na água. E sabe de onde veio o vento? Quando você lê a direção do vento, o vento veio do lado oposto. Então imagino eu que se o vento veio do lado oposto, a água começou a abrir do outro lado, para daí chegar no lado onde eles estavam. Se isso for fato, você imagina Moisés botando o cajado aqui, abre. E sabe, às vezes, Deus, Ele quer nos ensinar, a ponto de Ele falar, sabe, eu vou começar a abrir do lado que você não vê. Às vezes, você está dizendo assim, Deus, não está acontecendo nada. Deus, eu não sou usado por Ti. Parece que a minha família não muda. Parece que o meu casamento não muda. Deus, eu tenho orado. Não te esqueças, hein? Você já colocou o cajado? Se já colocou, ainda que você não esteja vendo, o corte vem vindo. E a hora que você vê, a terra seca está aonde você está. Mas ouse. A palavra que o Senhor quer nos deixar hoje é ousadia no Senhor. Um espírito de intrepidez, onde você entenda que há coisas que nós, se você fizer agora uma reflexão, temos que desligar, e outras que temos que conectar. Qual é o seu desafio? Pastor, eu tenho um filho nas drogas. Muito bem, o que você conecta a respeito dele? Pastor, está difícil, viu? A gente pregou, levou, educou ele na igreja, ele está nas drogas hoje, pastor. Sabe qual é a nossa tendência? A dizer, perdi. Mas você já pensou em ousar desconectar essa frase e conectar? Não importa onde ele esteja, ele vai estar aqui, temente ao Senhor. Não importa aonde chegou o meu casamento, mas eu conheci Jesus e Jesus pode mudar essa história. E tudo que foi passado na nossa união, tudo que foi passado de lembranças ruins, Deus vem e corta. Mas nós precisamos fazer uma escolha pelo nome de Jesus, dizer, eu desconecto hoje tudo aquilo que foi dor, tudo aquilo que amarrou minha vida, tudo aquilo que prendeu minha alma, tudo aquilo que prendeu meu espírito. Porque quando nós não entendemos isso, nós não estamos dizendo para Deus que nós não cremos naquilo, mas nós estamos dizendo para Deus, Deus, a sua palavra não funciona. Deus, eu estou duvidando do teu poder, porque Deus diz o que aqui? Que quando nós liberamos, Ele dá aval para dizer, o que você liga, eu vou ligar. Meu filho vai ser um grande profeta de Deus. Meu filho vai ser um pregador usado grandemente nas mãos de Deus.
Deus vai mover naquele meu filho que está perdido, e ele vai salvar milhões de almas. Billy Graham andava de um lado para o outro, pregando em muitos países, ganhou 3 milhões de almas. Mas se você ler a biografia de Billy Graham, ou o Franklin Graham, era um perdido, porque ele dizia: meu pai não é presente, meu pai tem que ficar viajando o tempo todo. Que Deus é esse que tira meu pai para levar meu pai às nações? Mas Billy Graham dizia: não, meu filho não é um perdido, não. Um dia meu filho será um homem tão ousado quanto eu. Vai saber da história de Franklin Graham, um homem usado pelo poder do Senhor, então aquilo que Deus quer para a sua vida e para os seus, não aquilo que o mundo diz, não aquilo que muitas vezes as circunstâncias tentam te imprimir. Que nessa noite o Senhor te deu uma tesoura espiritual, mas também um elo de conexões, e que essa tesoura espiritual corte todas as conexões que não te servem, mas que o elo de conexão atraia todas as conexões que Deus quer fazer. Quero te convidar a se colocar de pé nessa hora. E enquanto esse louvor tocar, por uma questão de tempo, nós vamos fazer uma oração final. Mas eu quero que você, do seu lugar mesmo, fale ao teu coração. Ou se você falar: pastor, eu quero ir na frente, não fique com amarras. Se desconecte da corda e venha à frente. Não precisamos pedir, venha à frente. Pastor, eu sinto de orar pelo irmão que veio à frente. Você como líder, você que conhece Jesus, toma atitude, não espera o dom, quando eu tiver o dom de cura, quando eu tiver o dom de revelação. Tenha atitudes. Reflita em Deus.